Que em nome do Senhor Jesus tu esteja ungindo as professoras, mas ungindo também cada criança com teu óleo nesta noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem ir lá para trás. Agora, amados, abre tua Bíblia em João capítulo 21. Não deixa o fogo apagar, amados. Aleluia. Glória a Deus. Você é responsável por manter essa atmosfera de adoração. Aquilo que está acontecendo hoje aqui precisa acontecer dentro de você também, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Entenda, amados, essa é a palavra profética que o Senhor tem para a tua vida hoje. Você não entendeu? Essa é a palavra profética que o Senhor tem para a tua vida hoje. Hoje tua vida será revelada nesse altar, mas para te confrontar, para te fazer entender que o Senhor é aquele que te dá a segunda chance. O Senhor é aquele que te chama, que tem derramado um amor sobremaneira sobre tua vida. Em nome de Jesus. Aleluias. Amados, a palavra diz, João capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe, nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, repita, ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Senhor, nós queremos clamar nesta noite, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, somente o Teu Espírito fale aqui nesse lugar, Pai. Que em nome de Jesus Tu esteja libertando corações, ó Pai, de julgos pesados. Pai de amor, que toda amargura, Pai, todo sofrimento, ó Pai, sejam cessados pelo poder que há no nome santo de Jesus. Pai de amor, que em nome de Jesus, ó Pai, Tu esteja quebrantando, libertando, salvando, curando, em nome de Jesus. Pai, que recebamos, ó Pai, a profecia do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, pode assentar, mas que o teu espírito, o teu coração não se assente. Amém. Amados, eu quero falar com vocês sobre esse texto, e esse texto já foi pregado tantas e tantas vezes aqui nesse altar. Mas assim, eu quero te falar sobre algo que acontecia comigo quando li esse texto. E quando, não somente esse texto, mas quando eu li o Evangelho de João. Eu fui nascido e criado no Evangelho, e quando eu era bem adolescente, eu pegava e ia para trás da casa, sozinho, lá debaixo daquele pé de manga lá. Minha mãe não sabia que eu estava lá, meu pai não sabia que eu estava lá, minhas irmãs não sabiam que eu estava lá, mas eu ia com aquela biblinha velha lá, que eu tinha ganhado na escola dominical. Eu pegava o livro de João e começava a ler, e mal começava, já começava a chorar. E diversas vezes a Bíblia ficava cheia de lágrimas, molhada. Porque realmente assim, eu sentia um amor tão grande por aquelas palavras que eu lia nesse livro. E eu cresci, estou com 43 anos. E hoje, quando eu leio esse texto, já não choro mais como chorava antes. Amados, o texto que nós lemos é um texto que fala sobre uma das últimas aparições de Jesus para os discípulos. Mas eu quero te levar junto comigo nesse texto a criar um cenário na tua mente.
toda essa mensagem, toda essa palavra profética sobre tua vida, ela veio de uma reflexão, veio de um lugar secreto, onde estava com Deus ali, e o Senhor veio falar ao meu coração através dessa devocional. E eu queria que você entrasse comigo nesse texto. Mas existem detalhes aqui que realmente você só vai conseguir entrar se você conseguir criar a imagem na tua mente. Amados, entendam uma coisa. Essa palavra, quando eu estava em casa, meditando, pedindo a Deus, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra, E aí minha esposa é muito usada por Deus, vocês não sabem o quanto. Meu ministério é muito apoiado pelo ministério dela. E ela pegou e falou, fala aquilo que está no teu coração. Quando ela falou isso, amados, meu Deus, foi o Senhor falando através da boca dela. Em falar nisso, eu quero honrar a vida dela, porque ela tem honrado a minha vida através das suas orações, através da sua palavra. A palavra do Senhor diz, mulher virtuosa, quem achará? Eu quero dizer para vocês que eu achei. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Quero louvar ao Senhor também pela célula Sal e Luz, que tem coberto o nosso ministério com as orações deles, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, então, eu quero dizer para vocês que quando ela falou para mim o que estava no meu coração, uma palavra veio na minha mente e vocês vão rir. Palavra férias. Férias, amados, porque depois de um ano de trabalho, meu trabalho às vezes é pesado, coisa e tal, e a única coisa que vinha no meu coração é férias. E graças a Deus, amados, essa semana eu entrei de férias. Esse final de semana eu entrei de férias. Uhul! E quando eu entrei de férias, amados, na verdade assim, já veio logo aquela imagem na minha cabeça. Aquela praia linda, aquele cenário tranquilo, aquele sol brilhando, eu e Dona Nívia lá. Poxa, vai ser bênção em nome de Jesus. Dentro desse texto que nós estamos lendo, amados, na verdade, o que eles viveram dentro de João 21 foi algo mais ou menos parecido. Porque eles chegaram naquela praia e viram aquele cenário maravilhoso, aquele cenário paradisíaco. Aquilo fez com que eles se sentissem bem. Será? Amados, essa palavra ela vai começar a falar do teu coração através do contexto geográfico desse texto. E eu quero te levar a formar essa imagem na tua cabeça. Vamos lá, vem comigo. Eles estavam no lago, você viu aí no texto? Eles estavam no mar de Tiberíades. No mar de Tiberíades. Mas existem algumas peculiaridades a respeito desse mar. Primeiro eu quero dizer para você que isso não era um mar de verdade. Esse mar, na verdade, era também conhecido como Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Agora ficou mais familiarizado para você, não foi? E esse mar, na verdade, não era de água salgada, era de água doce. Era de água doce e era formado, e ele é formado até hoje, pelo Rio Jordão. Você já ouviu falar no Rio Jordão? Vocês são aí? O Rio Jordão, amados. Na verdade, você já ouviu falar. Vamos lá. O Rio Jordão, ele nasce nas colinas do Monte Hermon. Você já ouviu falar no Monte Hermon? Eu vou trazer à memória algo para você. Amados, o Monte Hermon é aquele monte citado no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O mesmo Salmo fala o seguinte, que ali nesse lugar o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É nesse lugar que nasce o Rio Jordão. E ele vem descendo. Interessante que conforme ele vem descendo, ele passa por um lugar chamado Cesareia de Filipe. Em Mateus 16,
você tem o contexto que realmente é citado nesse lugar. Esse contexto, nesse lugar, Jesus pela primeira vez revela aos discípulos quem ele era de verdade. Nesse contexto, nesse mesmo capítulo, ele mostra em Cesareia de Filipe que o ministério que ele tinha, ou melhor, que ele tem, e que realmente o desejo que estava no coração dele era de formar uma igreja. Pela primeira vez, ele revela que o ministério dele era formar uma igreja. Amados, mas muita coisa acontece no Rio Jordão, muita coisa aconteceu no Rio Jordão. Amados, no Rio Jordão, o machado flutua. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7, o profeta faz o machado flutuar. Em 2 Reis, capítulo 5, Naamã mergulha nesse mesmo rio e mergulha 7 vezes e ele experimenta a cura do Senhor. Amados, em Josué capítulo 4, e eu te peço para entrar comigo nesse texto, Josué capítulo 4, eu não vou ler aqui porque vai levar muito tempo, mas o cenário era o seguinte, amados: diante do Jordão, o povo tinha que atravessar, e eles estavam não mais com Moisés, que atravessou com eles o Mar Vermelho, mas agora eles estavam com Josué. E quando eles estavam com Josué, havia dúvida no meio do povo, havia dúvida no coração deles, se realmente o mesmo Deus que estava com Moisés também estava com Josué. Amados, e para surpresa deles, o Senhor dá toda estratégia para Josué. Josué, você vai fazer o seguinte: você vai pegar 12 pedras. Essas 12 pedras você vai dar para cada pessoa de cada tribo. Melhor, para uma pessoa de cada tribo. E você vai pegar e vai botar a Arca da Aliança para passar primeiro. Ela vai parar lá no meio. E você vai fazer o seguinte: cada pessoa que tiver com a pedra na mão, ela vai pegar e vai atravessar o rio inteiro com essa pedra sobre os ombros, para que todos vejam que essa pedra está sendo carregada por eles. Amados, sabe o que acontece? O povo de Israel, ele atravessa aquele rio Jordão da mesma forma que atravessaram o Mar Vermelho. Interessante, amados, que eles atravessam com o pé seco, mas carregando aquela pedra ali. E sabe o que Deus fala para Josué? Josué agora fala para eles construírem na outra margem um memorial. Vocês estão comigo? Ele falou para eles: constrói um memorial na outra margem. E aí Josué fez assim. Amados, daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Josué atravessa aquele rio com o povo, coloca aquelas pedras lá do outro lado, constrói aquela torre de pedras, dá mais 12 pedras só para os sacerdotes. E eles começam a fazer aquele montoado de pedras. Só que havia uma grande diferença no povo que atravessou o Mar Vermelho para o povo que atravessou o Jordão junto com Josué. O povo que atravessou o Mar Vermelho estava fugindo de Faraó. Já o povo que atravessou com Josué o Jordão não estava fugindo de ninguém, pelo contrário, estava atravessando o Jordão porque iria conquistar Jericó. Existe uma grande diferença daquele povo que estava como pessoas fugitivas, pessoas que foram libertas, mas que estavam fugindo de Faraó, e uma grande diferença entre aqueles que eram libertadores, aqueles que eram conquistadores, e estavam atravessando o rio para conquistar. Interessante que o Senhor manda que eles construam um memorial nesse mesmo Rio Jordão. Muito tempo depois, você pode ver essa referência em Marcos, se eu não me engano, Marcos 1, versículo 9. E essa referência é a última pedra desse memorial. Cerca de vou chutar aí uns 2000 anos depois, que Josué atravessa com o povo aquele rio, desculpa. Jesus, ele chega diante de João Batista, aquele mesmo que estava ali para preparar o caminho do Messias.
ele chega e batiza Jesus nessas mesmas águas. Jesus, a pedra angular, a última pedra desse memorial, aquela que dá sentido a todas as outras pedras, estava ali naquele Jordão também. Entenda isso, amados. Tudo isso que foi vivido nessas águas do Jordão, todos esses milagres, todas essas curas, vitórias em batalhas, amados, tudo isso que foi vivido no Jordão, desde a bênção do Senhor, a vida para sempre, até Jesus, a revelação do Filho amado em quem o Senhor tem prazer. Todos esses milagres que foram vividos no Jordão, até mesmo a revelação de quem é Jesus, a revelação do mistério da igreja que ele queria instituir, tudo isso foi vivido nessas águas do Monte Hermon. E de repente vem o lago de Genezaré, ou melhor, o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Você percebe, amados? Do Monte Hermon até o Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia era chamado de mar, é chamado de mar até hoje pelos judeus, porque é um espaço muito grande de água. E realmente eles consideram como mar. E interessante que em volta desse Mar da Galileia existem vários povoados. Naquele tempo já havia vários povoados. E eu quero te falar sobre uma profecia que existe sobre esse lugar. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 1, fala o seguinte: mas a terra que foi angustiada não será mais enteberecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a encobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amados, agora a gente começa a fazer ligação sobre os acontecimentos aqui. Aquela região era uma região com solo muito fértil, mas não era fértil simplesmente porque era fértil, não. É porque aquela região também era uma região cheia de vulcões. E esses vulcões várias vezes entraram em erupção e houve várias tragédias naquele lugar. E aí o que aconteceu? O solo ficou rico. E aí é interessante, um fato muito interessante que acontece até hoje lá nesse lugar, é que na festa das primícias dos judeus, o feixe de trigo que é colhido para ser apresentado ao Senhor, na festa das primícias, era justamente um feixe de trigo galileu. Será que tem alguma relação? Você acha que é simplesmente coincidência? Vou ajudar você a pensar aí. Galileu, Jesus. Interessante, amados, que nosso Senhor Jesus, ele nasceu no lugar chamado Casa do Pão, Belém. E ele, o feixe de trigo que foi arrancado na festa de primícias, ele realmente veio, foi batizado no Jordão, foi a última pedra do memorial. Ele nos apresenta através dessas águas todo o seu poder, a sua vontade de realizar milagres na tua vida. Ele mostra através dessas águas, dessas experiências no Jordão, todo o desejo dele de instituir o poder à igreja. Ele mostra através das coisas que aconteceram no Jordão a vida para sempre, a bênção do Senhor. Ele mostra através dos acontecimentos que aconteceram no Jordão a cura que ele tem para a tua vida, assim como ele tinha para a vida de Naamã. Ele mostra para você que ele é o general de batalhas, o rei dos reis, aquele que vence todas as suas lutas, que trava as suas batalhas. Entenda, amados, e todos esses acontecimentos que foram vividos no Jordão é uma representação da tua vida, da tua história como igreja.
Em vários momentos da tua vida você passou por momentos onde você precisava orar e ministrar cura sobre a tua vida, ou ministrar a cura sobre alguém. Em vários momentos da tua vida você precisou guerrear, e você jamais entrou sozinho numa batalha, porque Ele entrou contigo. E quando você tinha que carregar a pedra para que todos vissem o teu testemunho, para que todos vissem quem você é diante dos desafios que Ele tinha para colocar na tua frente, Ele te fez um conquistador, te fez você vencer, carregar as pedras para você construir um memorial do outro lado. Aleluias. Aleluias. Amados, toda essa trajetória do Jordão até aqui é a trajetória da tua vida, na tua caminhada com Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer te fazer lembrar, o Senhor quer te fazer trazer à memória nessa noite aquilo que traz esperança ao teu coração. O Senhor quer fazer você lembrar dos momentos que você travou batalhas neste lugar, daqueles momentos que você declarou o nome do Senhor e a força veio de onde você menos imaginava, você sabia de onde vinha, mas quando você menos imaginava. Ele quer te fazer lembrar que Ele está contigo em todo o trajeto das águas da tua vida. Ele quer fazer você trazer à memória que realmente foi Ele que te comprou com alto preço. Ele entregou a vida dele como o primeiro feixe de trigo, para que através dele você fosse apresentado ao Senhor também. Amados, o texto que nós lemos em Isaías fala que a glória do Senhor brilharia em toda a região do Mar da Galileia. Interessante que durante grande parte do ministério de Jesus, Ele começa a falar naqueles povoados em volta do Mar da Galileia. Mas existe uma peculiaridade nesse texto que eu quero destacar. O último povoado, seguindo a descida das águas, o Mar da Galileia, ele fica 200 metros abaixo do nível do mar. Então, seguindo o fluxo das águas, o último povoado era justamente o povoado de Tiberíades. E era justamente nesse lugar que os discípulos estavam. Um lugar lindo, paradisíaco. Um lugar que realmente era agradável aos olhos. Mas era um lugar de águas paradas. Interessante, seguindo o fluxo das águas, seguindo a descida das águas, logo depois do povoado de Tiberíades, vinha um efluente. Interessante que o Mar da Galileia, ele tinha um afluente que era o próprio Rio Jordão. Ele enche até hoje o Mar da Galileia, e o próprio Rio Jordão também é o seu efluente, aquele que recebe as águas do Mar da Galileia e joga para outro lugar. Adivinha qual é o outro lugar que ele joga? O Mar Morto. Por isso que a gente precisa estar ligado nos detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. E o Senhor quer trazer para a tua memória hoje, quer trazer para o teu entendimento que essas águas representam a tua vida. Talvez você viveu grandes experiências com Deus lá na frente. Melhor, lá atrás. Lá atrás lá em cima você viveu várias experiências com Deus. Experimentou várias batalhas. O Senhor revelou sua palavra para você de diversas vezes em vários momentos da tua vida. Entenda isso, você viveu experiências com Deus que te alimentaram, que realmente geraram quem você é até hoje. Mas em um momento da tua vida, você chegou em um lugar de águas paradas. E nesse lugar de águas paradas, você se sentiu acomodado. E você vai entender por quê. Porque nesse lugar de águas paradas, o alimento chega até você. Como você viu no texto, no texto Jesus aparece na praia. E nesse lugar de águas paradas, você se sente confortável porque você não tem as lutas que você tinha antes. Nesse lugar de águas paradas, você se sente bem porque simplesmente você está ali, ó. Tô na igreja, tô tranquilão, a minha vida tá dando tudo certo.
estou recebendo a palavra aos domingos e às sextas-feiras. Minha vida está prosperando. Tudo está muito bom, tudo está muito legal. Mas é um lugar de águas paradas. Tiberíades é o último povoado antes do caminho que segue para o Mar Morto. O Mar Morto, amados, até hoje é um lugar cheio de sal. As águas ali não produzem vida. Pelo contrário, até para você mergulhar nessas águas é difícil. Você não consegue mergulhar porque o sal não deixa você mergulhar. Amados, o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, como você vê em Ezequiel 47, existem momentos que o Senhor quer te levar tão fundo, que a vontade dele é que você mergulhe. Só que no Mar Morto você não consegue mergulhar. Como eu te disse logo no início, isso é uma palavra profética para você. Talvez você ao ouvir tudo que nós estamos falando nessa noite, talvez em algum momento você se encontre em todo o fluxo desse rio. E eu declaro sobre tua vida em nome de Jesus, que se você se encontra a caminho do Mar Morto, eu declaro em nome de Jesus, que você vai subir essas águas até o final dessa palavra em nome de Jesus. O Senhor tem essa palavra profética para você nessa noite, mas para gerar em você vida, para te tirar da zona de conforto e te levar novamente para a terra da conquista. Em nome de Jesus. Amados, essa na verdade é a explicação geográfica. A gente montou o cenário geográfico, mas existe um outro cenário. Existe também o cenário o cenário emocional. O cenário formado pelo ponto de vista dos discípulos. E eu quero te ajudar a formar essa imagem na tua cabeça. Imagina aí. Aqueles discípulos, eles simplesmente estavam com Jesus durante 3 anos e meio mais ou menos, e simplesmente eles experimentaram o céu na terra. Eles viram Moisés, Elias, lá no Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus curando pessoas aos olhos deles. Eles viram o pão se transformando, se multiplicando, os peixes se multiplicando literalmente debaixo do nariz deles, enquanto eles carregavam os cestos. Eles viram Jesus satisfazendo a multidão, saciando a fome deles. Eles viram o sermão da montanha, receberam toda aquela informação do céu. Amados, eles se sentiram tremendamente abençoados por estarem caminhando com o Mestre. Amados, João teve o prazer de colocar a cabeça no peito de Jesus. Pedro teve a revelação do céu de quem Jesus era antes mesmo de Jesus se revelar. Eles tinham uma expectativa muito grande sobre Jesus e muitas vezes não entendiam que Jesus estava ali para servir de semente. E para que ele fosse, para que ele viesse, para que ele fizesse tudo aquilo que ele precisava fazer, ele precisava morrer, vencer a morte e ressuscitar. Mas eles não entenderam, até então eles ainda não tinham entendido isso. E eles simplesmente seguem para Tiberíades. Chegam naquele lugar e experimentam naquele lugar maravilhoso. Amados, imagina o nível de decepção no coração desses homens. Imagina o quanto eles se sentiram sozinhos. Imagina o quanto eles se sentiram perdidos diante da situação. Imagina você, se coloca no lugar deles. Simplesmente você começar a ser perseguido por causa de uma fé que você professava. E de repente você não vê mais o teu mestre junto contigo. Toda a expectativa de que ele fosse o Messias político que eles esperavam. Tudo isso se frustrou. Toda aquela expectativa que eles tinham de que Jesus fosse o rei, que iria tirar eles do Império Romano, libertar eles do Império Romano. Tudo isso se frustrou. Eles ainda não tinham entendido a proposta. Diante de uma situação dessa, eles veem Tiberíades como uma oportunidade, amados. Uma praia onde eles poderiam esquecer dos problemas.
Um lugar onde simplesmente eles poderiam, esparecer, desestressar, viver a vida. E aí um deles toma uma atitude. Pedro pega e fala para os outros: gente, eu vou pescar. Eu não quero mais saber disso não aí, eu vou pescar. Logo, rapidamente, os outros que estavam com ele: a gente vai contigo. E um detalhe muito importante acontece, alguns detalhes muito importantes acontecem durante esse processo. Primeira coisa, ele tira as roupas. Ele tira as roupas, só ele tira as roupas e vai pescar. Interessante que esse tirar as roupas representa algo para o nosso estudo devocional. Ele tirou as roupas que ele andava com Jesus, as roupas que ele se vestia como discípulo. Ele se despiu daquele amor que ele tinha, daquela fé que ele professava. E talvez você esteja se portando como Pedro diante desse lago, diante desse mar aqui. Talvez diante de tanta calmaria, diante de todas as coisas que você tem vivido na tua vida espiritual com Deus, na tua caminhada, talvez por algum motivo, talvez por causa de aborrecimento com algum irmão, talvez por causa de algum mal entendido entre você e o pastor, talvez até de algum mal entendido entre você e eu. Você simplesmente desistiu, tirou tuas vestes. Resolveu tirar as suas vestes de discípulo e resolveu voltar para fazer as coisas que você fazia antes de ser discípulo do Senhor. Talvez você esteja com um pé na igreja, mas um pé no mundo também. Talvez você está escutando essa palavra e está pensando, confundindo, entendendo que realmente o Senhor hoje fala com você nesta noite para te falar que Ele está vendo quem você é. Para te falar que Ele está vendo o que você está fazendo. Para te falar que não adianta, mesmo que você venha aos domingos na igreja, mesmo que você venha às terças-feiras na igreja, Ele sabe quem você é, porque suas vestes já não são mais as mesmas. Pedro voltou a pescar, amados. Um homem que foi criado no mar, um homem que tinha um conhecimento muito grande sobre pescaria, simplesmente passa toda a noite, juntamente com os outros discípulos, e depois de terem pescado durante toda a noite, eles simplesmente não pegaram nada. Eles desaprenderam, amados. Sabe por quê? Entenda isso. Quem experimenta das águas que Jesus oferece, jamais é o mesmo. Mesmo que você tire as suas vestes de discípulo, o Senhor não tira o pacto que Ele tem sobre tua vida, Ele não tira a aliança dEle sobre tua vida, porque você jamais será a mesma pessoa. Interessante, amados, muito interessante é que realmente Pedro, quando vê Jesus na praia, ele toma uma postura diferente, porque quando ele sabe, na verdade quem reconhece ele não é Pedro, mas é João, porque tinha intimidade. E Pedro imediatamente bota as vestes de novo. Ei, Jesus conhece o teu coração. Ele vai além das tuas vestes. Ele sabe quem você é e quanto teu coração está nele. Não adianta chegar aqui, fazer o mover, participar do mover, cair para um lado, cair para o outro, dar 3 pulinhos. Não adianta, amados. Ele sabe o quanto o teu coração está diante dele. Entenda isso, amados. O mover que Ele quer fazer no teu coração é um mover que vai muito além do que os olhos podem ver. Ele quer te mudar de dentro para fora. Assim como fez na vida de Pedro, Ele quer realmente trazer um mover no teu coração que mude não somente as tuas vestes, mude não somente aquilo que nós podemos ver, mas mudar simplesmente o teu caráter por inteiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Amados, todo esse cenário criado pelos discípulos, por tudo aquilo que eles viveram,
na verdade, nos revela algumas coisas a respeito da conduta desses discípulos nessa praia. Interessante, amados, que a conduta dos discípulos nos traz outro direcionamento, ou melhor, nos traz mais riquezas para o nosso estudo. Amados, primeiro eu quero destacar a conduta dos discípulos, que simplesmente quando chegaram na praia, encontraram a mesa posta. Nos textos, melhor, no texto posterior, Jesus ele aparece na praia, chega para Pedro e para os outros discípulos, ainda na praia. Os discípulos ainda não o conheceram e não reconheceram que era Jesus, e eles reconhecem Jesus quando Jesus fala: olha, vocês pegaram alguma coisa? E eles falam para Jesus: não pegamos nada não. E Jesus pega e fala com eles: olha, joga na direita. Joga na direita. E aí sabe o que eles fazem? Eles não questionam. Eles pegam e jogam mesmo, amados. Eles abrem mão de todo o conhecimento que eles têm como pescador, de todo o cansaço que eles tiveram depois de ter pescado toda a noite. E eles confiam. E sabe por que eles confiam? Porque eles já passaram por isso antes. O coração deles sabia que podia confiar. E aí sabe o que acontece? Através desse gesto, quando eles perceberam que pegaram peixes, João, aquele que tinha mais intimidade entre eles, perceberam: é Jesus. Aleluia. Sabe o que isso traz como ensinamento para a tua vida, amados? Se você estiver perdido em alguma situação, olha para aquele que tem mais intimidade com o Senhor. Esteja perto dessas pessoas, porque essas pessoas vão te levar a Jesus. Vão te mostrar onde está o Mestre. Amados, e simplesmente eles começam a reconhecer Jesus. E aqueles peixes foram apanhados pela rede. Pedro se joga na água e vai ao encontro do mestre já com as vestes de discípulo. E quando eles chegam diante da praia, aquele mesmo homem que pediu a eles o peixe, já chega diante deles com uma mesa posta. O peixe já sendo assado. Ainda tinha um pãozinho ainda para acompanhar. Olha que maravilha! O nosso Senhor, Ele tem provisão para a tua vida. Todos os dias da tua vida, quando você pensa que você ainda tem que pescar, Ele já chega com a mesa posta diante de você. Esse é o nosso Deus que cuida de você nos pequenos detalhes, que tem um amor sobrenatural sobre tua vida. A palavra nos fala que realmente com amor eterno Ele nos tem amado, por isso com sua bondade, com sua benignidade Ele nos tem atraído. Aleluia! Glória a Deus. Mas isso nos revela a característica de alguns discípulos aí. Em nosso estudo devocional, amados, os discípulos eles pegaram, comeram do pão, reconheceram que era Jesus, comeram do peixe, reconheceram que era Jesus e não falaram mais nada. Simplesmente aproveitaram do bom e do melhor. No mar de Tiberíades, lugar bonitão, lugar paradisíaco, só aproveitaram. Ei, eu quero te falar algo nessa noite. Talvez você se encontre com esses discípulos. Simplesmente nesse mar de Tiberíades que você se encontra na tua vida, lugar tranquilo, sem nenhum acontecimento fora do normal. Você todos os dias você encontra uma mesa posta que o Senhor coloca sobre tua vida, e simplesmente você não fala mais nada. Você não interage mais com o Senhor. Você o reconhece, mas não interage mais com Ele. Ei, o Senhor quer trazer despertamento para a tua vida hoje. O Senhor não quer mais que você fique assim. Ele te alimenta, Ele sacia a tua fome. Ele cuida de você em todos os detalhes. Mas a intenção dele vai muito além do que simplesmente cuidar de você, cuidar da tua barriga. Ele quer que você vá além. E quando Ele te chama para ir além, Ele nos faz pensar também sobre um outro discípulo, sobre uma atitude de outro discípulo. A atitude desse outro discípulo é a atitude de Pedro. E na atitude de Pedro ele começa a pegar pesado.
Sabe por quê? Porque com Pedro, ele começa a agir diferente. Com Pedro, ele pega e traz questionamento para Pedro. Para Pedro, ele chega e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então pastoreia as minhas ovelhas. Amados, se coloca agora no lugar de Pedro. Pedro, ele recebeu essa palavra pela segunda vez, as mesmas palavras. E quando ele percebeu a intenção de Jesus, amados, Pedro se entristeceu profundamente, porque fez ele lembrar da primeira vez que Jesus perguntou isso a ele, antes mesmo da crucificação, onde Jesus fez as mesmas perguntas para Pedro. E Pedro simplesmente respondeu, mas logo depois o Senhor trouxe a revelação para ele que ele iria o negar. E quando ele foi questionado, ele simplesmente abandonou Jesus, negou Jesus. Mas a questão é que aqui, amados, Jesus revela a sua graça mais uma vez, porque ele chega e faz essas perguntas para Pedro, e no final, quando Pedro responde, ele anuncia para Pedro o que ele iria fazer com Pedro. Amados, e para nossa surpresa, depois de anunciar para Pedro o que iria acontecer com ele, Jesus chama ele para caminhar. Pedro, vem caminhar comigo. Aquele mesmo Pedro que havia se negado a caminhar com Jesus, que o negou na crucificação, agora experimenta do perdão do Senhor, e que chama novamente ele para caminhar e acredita no amor dele. Sabe por quê? Porque as perguntas eram as mesmas, mas Pedro já não era mais o mesmo. Aleluia, é esse tipo de transformação que o Senhor quer fazer na tua vida. Eu quero te dizer nessa noite que o teu Senhor, aquele que entregou a vida por você na cruz do Calvário, aquele que está aqui presente nessa noite, que te incomodou, te fez vir até aqui, e te fez vir até aqui justamente para te lembrar que Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Por mais que isso seja letra de música, isso continua sendo uma realidade na tua vida até os dias de hoje. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Ele realmente quer que você entenda que todas as perspectivas que Ele tem sobre a tua vida continuam as mesmas, porque Ele não muda, quem muda é você. E só basta você entender, deixar que Ele vire a chave no teu entendimento, para que você possa entender o que Ele quer fazer na tua vida. Pedro entendeu, amados. O que Jesus queria fazer na vida de Pedro é mostrar para ele a intensidade. A intensidade. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Na primeira vez que ele ouviu essas palavras, ele ainda temeu pela sua vida. Mas na segunda vez que ele ouve essa palavra, ele entende a intensidade que Jesus estava querendo mostrar para ele. Jesus queria mostrar para ele o seguinte, amados, que em toda a palavra, toda vez que o Senhor se relaciona com o homem, Ele sempre coloca o relacionamento dele com o homem com intensidade. Você quer ver? Em Salmo capítulo 1, ele fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Será como árvore plantada junto a ribeiros, e que sua folha não cai, mas dá o fruto na estação certa. Quer ver um outro exemplo de intensidade? Amarás o Senhor teu Deus de qualquer maneira? Não! Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você quer ver outro exemplo de intensidade? Porque a mim se apegou. Porque a mim se apegou já seria o suficiente? Não! Porque a mim se apegou com amor. Pô-lo em alto refúgio. O livrarei e o guardarei.
Você quer ver outro exemplo? Buscar-me-eis e me achareis. E só isso é o suficiente? Não! Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, no teu relacionamento com Deus, entenda isso, não é de qualquer maneira. O teu relacionamento com Deus precisa ser regado com intensidade. Com intensidade. Se você está como aqueles discípulos no mar da Galileia, simplesmente se alimentando daquilo que daquilo que o Senhor coloca à tua mesa, o Senhor te chama para entender que se você quiser se relacionar com aquele que montou a mesa para você, tem que ser com intensidade. Com intensidade, amados. Com intensidade. Amados, Jesus chama Pedro para caminhar. De novo, confia nele. Da mesma forma, ele te chama para caminhar de novo. Talvez em algum momento na tua trajetória do Jordão, você chegou nesse lugar de conforto e simplesmente não está mais conseguindo sentir o Senhor. As tuas experiências de renovação com o Espírito Santo cada dia mais se tornam nulas. Cada dia mais você se vê longe de falar em línguas e de profetizar. Cada dia mais você se vê longe da presença do Senhor. Tudo que você vive na faculdade, no teu trabalho, no teu relacionamento familiar, só te afasta da presença. Mas o Senhor quer te falar nessa noite. Se você quiser, Ele pode te fazer caminhar com Ele de novo. Mas tem que ser com intensidade. 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 Repete comigo. Intensidade. Deixa o Senhor ouvir o teu coração agora. Intensidade. Fala comigo. Intensidade. Aleluias. Essa foi a atitude de Pedro, né, amados? Mas nessa noite ainda tem uma atitude que ainda vai nos surpreender ainda mais. E essa atitude foi a atitude de João. Aleluia. A atitude de João, amados, vai realmente nos surpreender, porque quando Pedro é chamado para caminhar com Jesus, João foi chamado também. É assim que o texto fala? Não. João não foi chamado, não. Mas só que ele tinha um nível de intimidade com Jesus. Um nível de intimidade com Jesus que ele não quis nem saber se Pedro iria gostar, se Pedro não ia. Ele pegou, saiu correndo e foi lá atrás de Jesus e de Pedro também. E ele continuou seguindo com eles lá a ponto de Pedro se incomodar com ele. Ô mestre, e esse cara aí, tu não chamou ele não? E Jesus chega e fala para ele, olha, eu quero que ele fique, meu irmão, eu gosto dele, cara. Eu gosto dele de verdade. E eu quero te dizer nessa noite uma grande verdade, amados. Entenda isso. Ele mesmo, o João, diz o seguinte a respeito dele, que é o discípulo a quem Jesus amava. E eu quero te dizer que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que se apegam mais ao Pai. Aleluias. Filhos que demonstram mais vontade, mais zelo. E eu quero te dizer o que está escrito no Salmos 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e lhes fará conhecer os seus pactos. Eu acho que você não entendeu, eu vou ler de novo para você. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e lhes faz conhecer os seus pactos. Amados, o lugar secreto Ele te dá intimidade. O Senhor se revela para aqueles que o buscam. Ei, o Senhor quer te levar para outro nível nessa noite. Talvez até aqui você só experimentou da mesa. Talvez até aqui você só entendeu as propostas que o Senhor fez para a tua vida e te fez você entender que você precisava assim de intensidade. E amém, você está vivendo essa intensidade. Mas olha, o que o Senhor tem para você nesta noite, para te trazer ainda mais para o alinhamento com Ele, é te fazer entender que você precisa ter intimidade com Ele.
Ele não quer simplesmente que você siga Ele, que você seja um discípulo dEle. Ele quer que você seja amigo dEle. Filho, mas um filho amigo do Pai. Eita. Aleluias. Um filho que realmente se reconhece que o Pai não se envergonha da sua presença. Que o Pai não se incomoda de você estar presente. Um filho que realmente sabe que pode chegar diante do Pai do jeito que chegar é bem chegado. Um filho que realmente reconhece quem é o Pai de verdade. Não importa como ele se apresenta, mas reconhece o Pai de longe. Um tipo de amigo de Deus, que realmente sente prazer em estar com Ele a ponto de colocar a cabeça em seu peito. Que reconhece quem Ele é em Deus, o discípulo a quem Jesus amava. O Senhor quer fazer isso com você. Entrar nesse nível de intimidade, amados. João entendeu a proposta, amados. João entendeu a proposta. Ele chegou no nível que eu quero chamar nessa noite de um nível apaixonante. O nível apaixonante, amados, é um nível que vai além do nível apaixonado. Porque o nível apaixonado te faz dançar, te faz celebrar, te faz se alegrar com Ele. Mas o nível apaixonante vai além. O nível apaixonante faz você viver tudo isso. Você dançar, você se alegrar, você abraçar a presença dEle, querer a presença dEle, mas faz com que outras pessoas também queiram isso. Amados, João chegou no nível apaixonante, amados. Quem leu o livro de João e não quis estar no lugar de João? Quem leu o evangelho de João e não quis estar no lugar dele? Ser o discípulo a quem Jesus amava, ter esse nível de relacionamento com Deus. Ei, o Senhor quer fazer isso com você, amados. A igreja do século 21 é a igreja que aguarda o noivo. É a igreja que vai ver o noivo descendo e buscando a sua igreja, que vai encontrar com o noivo lá nos ares. Mas essa igreja precisa realmente amar o noivo. Essa igreja precisa ansiar pela volta dele. Essa igreja precisa chegar nesse nível apaixonante para salgar a terra, para viver o grande avivamento das últimas chuvas. Ei, o Senhor quer aquecer o teu coração, amados. O Senhor quer realmente restaurar o que o Senhor já plantou aí. Essa brasa que hoje está acomodada, simplesmente por estar no lugar confortável. O Senhor quer te fazer reviver o fogo novamente. Quer abanar, soprar essas brasas para que se transformem em uma fogueira, que possa incendiar outras pessoas, porque você chegou no nível apaixonante. Ei, chega de ficar nessas águas tranquilas. Chega de correr risco de descer para o Mar Morto. Vem, vamos subir junto em direção ao Monte Hermon. Ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Chega de ficarmos nessas águas aqui. Entenda, amados. O Senhor tem maravilhas para fazer na tua vida. Mas as maravilhas que Ele quer fazer na tua vida, a maior maravilha que Ele quer fazer na tua vida hoje, é fazer você reviver a paixão por Ele novamente, no nível apaixonante, em nome de Jesus. Diante disso tudo que te foi falado nessa noite, amados, eu peço aos músicos que estejam vindo para cá, que a gente já está terminando essa palavra, mas eu quero te fazer algumas perguntas. Hoje a gente estava ministrando para os jovens na escola dominical. E a gente fez um exercício que a gente faz muito lá na nossa célula, que é o exercício da gente viver aquela palavra do rei Davi, quando ele olha para dentro de si e ele fala: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Amados, existem momentos da nossa vida que
que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e ver como está o nosso coração, entender como está o nosso coração. E nessa noite o Senhor te faz olhar para você, te pede para você olhar para dentro de você mesmo e te faz a seguinte pergunta: em que lugar desse rio você se encontra hoje? Em que lugar desse rio você se encontra hoje, amados? Talvez você já experimentou da cura do Senhor. Talvez você já experimentou batalhas na tua vida. Talvez você já esteve ali, tendo a revelação de quem Jesus é. Talvez você já experimentou de grandes vitórias na igreja. Talvez você já viveu grandes momentos na tua vida onde realmente o nome do Senhor foi exaltado na tua vida e memoriais foram construídos. Mas hoje você se encontra aqui, nesse lago. Ei, não é da vontade do Senhor que você continue nesse lago, não. Pelo contrário, Ele quer te levar de volta para o lugar da bênção. Mas só quem sabe como está o teu coração é você e Deus. O teu coração é a terra que o Senhor passeia, é a terra que o Senhor esquadrinha. Permita que o teu coração seja tratado nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo que você não vai sair desse lugar da mesma forma que você entrou, mas você vai sair daqui sacudido pelo poder de Deus, sacudido por aquele que não desiste de você, sacudido por aquele que quer muito mais do que um mover sobre tua vida. Ele quer realmente te mudar completamente o teu caráter, quem você é. A segunda pergunta que Ele quer fazer para você nessa noite: diante de tudo que foi te oferecido nessa noite, de todas as propostas de intimidade, de intensidade, de se tornar apaixonante, de estar numa mesa posta, de sair desse lago, dessas águas paradas, o que você pretende fazer? O que você pretende fazer com a tua vida? Os anos se passaram, amados. Eu já não sou mais aquele menino que chorava atrás da casa lendo a Bíblia. Eu estou com 43 anos de idade. Já não sou mais aquele menino que ficava lá chorando, apaixonado por Jesus. Mas eu quero te dizer que com 43 anos de idade, embora meus olhos não chorem mais lendo o Evangelho de João, o meu coração continua apaixonado pelo Senhor. Mas e o teu coração, amados? Só quem pode responder essa pergunta é você. Talvez os anos fizeram que se apagasse a chama dentro de você. Talvez os anos que você está vivendo dentro da igreja fizeram que realmente você se esquecesse quem você é em Deus. Mas hoje o Senhor quer te fazer entender que o que Ele quer fazer na tua vida vai muito além, muito além, muito além das águas tranquilas que você está vivendo. Ele quer realmente fazer em você, quer fazer você nadar contra a correnteza e viver novamente dias como os dias de outrora, muito mais além. Ele quer te fazer viver dias com uma experiência muito maior, porque as coisas podem ser até as mesmas, mas você mudou. Você foi regado, você foi tratado, você foi cuidado pelo Senhor. A tua vida tem sido tratada por Ele. Chegou a hora de você realmente romper em fé. Chegou a hora de você realmente mostrar para Ele o quanto você o ama. E viver com expectativa o teu relacionamento com Deus. Sabe, amados, a gente já está quase acabando. Mas eu quero repetir algo que a gente fez hoje na sala de aula. Eu quero chamar o Peterson e a Raquel aqui na frente. Aleluias. 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 Amados, nesse nível apaixonante, a gente anseia por coisas que a maioria das pessoas não consegue entender. Mas nesse nível apaixonante, amados, a gente anseia por chuvas. A gente anseia por um mover tremendo sobre a igreja na face da terra. E a gente falou hoje na sala de aula
que para que aconteça um grande avivamento sobre essa terra, basta acontecer na vida de uma só pessoa. O Senhor olha para a terra hoje e procura quem vai se colocar na brecha mais uma vez. E talvez Ele veja o teu coração nessa noite e veja todo o potencial que tem para a tua vida. Talvez Ele olhe para dentro de você e saiba o quanto foi investido em você. E entenda que realmente isso precisa de um alinhamento do céu. Mas você precisa dar os passos. Fica você de um lado, Peterson do outro. Amados, a gente falou sobre isso na sala de aula hoje. Interessante que aqui está o Peterson. O Peterson simboliza o Kairos de Deus, o tempo de Deus. A Raquel, ela simboliza o Cronos, o tempo do homem. O tempo que você tem aqui na terra, os teus objetivos, os teus planos, a tua faculdade, o teu trabalho, o teu relacionamento com a família. O Peterson, ele representa toda a esperança do céu, toda a expectativa do céu a teu respeito. Interessante que no meio, bem entre eles, está um lugar chamado Aionos, que é o já de Deus. É o já de Deus. Entenda, amados, que tudo que o Senhor precisava fazer para que você chegasse até o Aionos, o Senhor já fez. O Senhor está aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó, só esperando você fazer a tua parte. Entender que o Senhor te chama para viver uma vida que não somente vai ser uma vida especial, mas uma vida apaixonante, que vai fazer com que outras pessoas se apaixonem por Ele também. Ele quer fazer com que você entenda que o chamado que Ele tem para a tua vida não pode ser desprezado, mas tem que ser vivido intensamente, com intensidade, com intensidade, com intensidade. Ei, fica de pé nessa hora. Fica de pé nessa hora. Você, o teu tempo, as tuas preocupações, a tua faculdade. Ei, o Senhor está aqui, ó, do lado do Aionos, do já de Deus. Ele está aqui, ó, esperando você tomar as atitudes certas. Eu não estou falando que é para você sair da faculdade, não estou falando que é para você parar de ir para o emprego e se dedicar somente a Ele integralmente, não. Eu estou falando que para você Ele tem um plano, e o plano dele pode envolver a tua faculdade, pode envolver o teu trabalho, o teu relacionamento com a tua família. Mas existe um alinhamento do céu sobre a tua vida e você precisa trilhar e buscar esse alinhamento. O já de Deus está pronto para te receber. A igreja começa a caminhar para cá. O Aionos está esperando, Deus está esperando. E a igreja começa a caminhar, você começa a entender o propósito de Deus para a tua vida. Ei, acorda, igreja, sai da zona de conforto, sai das águas tranquilas e vem em direção ao já de Deus. Ele quer te trazer para o alinhamento, onde o Cronos e o Kairos se encontram, onde você consegue viver em vitória, rompendo todas as barreiras que vão se colocar diante de você. Existe um já de Deus para a tua vida nessa noite. E entenda isso, o já de Deus está aqui no altar. É você que toma a decisão, é você que decide, é você que decide. Eu creio que chegará um tempo onde as pessoas correrão para o altar. Existe um já de Deus aqui na frente para você nessa noite. Existe um já de Deus para a tua vida nessa noite. Vem para o altar se você quer achar esse já de Deus para a tua vida. Vem para o altar se você quer alinhar o teu tempo com o tempo de Deus. Vem para o altar. Ele quer trazer um alinhamento para a tua vida, onde você vai viver todas as promessas para a tua vida. Mas sabe que as promessas dele não são somente bênçãos materiais, mas principalmente a maior promessa que ele tem para a tua vida é uma vida de compromisso com ele. Ei, ele não quer só mover para a tua vida, não. Ele quer um mover que seja intenso e duradouro, que te transforme de dentro para fora. Ele quer mudar o teu caráter, te transformar em uma nova criatura. Oh, ei, ei, oh. Quando a música acaba
só quero você. Quando a música cala, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, Jesus. Ele esquadrinha o teu coração, igreja. Ele sabe como você se encontra nessa noite. Ele consegue ver as suas vestes, sabe como você está. O já de Deus está aqui na tua frente. Você tem que caminhar para Ele para seguir o alinhamento que Ele tem para a tua vida. Existe uma determinação do céu sobre a tua vida nessa noite. Existe vitória para você. Existe uma nova vida em Cristo. Existe a ressurreição, a restauração dos teus propósitos, dos planos que Deus tem para a tua vida, do teu ministério. Só quero você. Aleluia. Só quero você. Só quero você. Aleluia. Sabe, Pedro viu milagres. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Pedro viu Lázaro ressuscitar. Mas teve um momento da vida de Pedro que ele parou. Teve um momento da vida de Pedro que ele voltou a fazer tudo aquilo que ele fazia antes de ser um discípulo. O Pai está dizendo que tem filhos nesse lugar que estão com a sua vida paralisada, que estão com os seus ministérios paralisados. E Ele te chama, e Ele aguarda, porque Ele quer te ativar. O já de Deus depende muito mais de você do que do Pai. O já de Deus depende muito mais da tua ousadia, da tua intrepidez, do teu se lançar a Ele, do que Ele. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já liberou uma palavra para você, meu Deus. Ele está te atraindo, Ele tem te atraído, Ele está te atraindo. Eu não sei como você entrou, não sei como você tem estado nesses dias. Eu só sei que o Pai tem revelado palavras. Palavras nos revelando que nível nós nos encontramos. Hoje de manhã, uma palavra nesse sentido. Hoje à noite, da mesma forma. E Ele te chama. Será que não dá para você sair do seu lugar? Será que não dá para você deixar de ser esse Pedrão, onde deixou de fazer aquilo pelo qual Deus te chamou? Quem sabe o propósito da tua vida está paralisado, mas hoje Ele quer te ativar de novo. Aleluia. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Pode vir, ministério. Pode ministrar. Eu quero muito mais. Na vida desses irmãos e irmãs. Preciso ir além.
e eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Da luz se apagar,
sabe, algumas pessoas aqui precisam confessar Jesus como Senhor. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Confessar Jesus como Senhor da sua vida? Queria que você nos ajudasse em oração. Nós vamos de novo ministrar Abas. Ele fala de um fardo. Se você não confessou Jesus como Senhor, hoje você está tendo essa oportunidade. Se você é afastado do Pai, quer voltar para a casa do Pai, esse também é o momento. Vem para cá. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada. Apagam as luzes para mim, apagam. E me acolheu, e tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso Declara isso nessa noite. tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, tu és sua, e o meu fardo é descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Eu jogo a suave, e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é Sabe, olha que o Pai está revelando ao meu espírito. Tem filhos aqui, tem vidas aqui que dizem: não, mas por que eu vou lá na frente? Por que eu preciso ir lá na frente confessar Jesus? Porque o Pai diz, a Bíblia, a palavra do Pai diz que nós precisamos, diante dos homens, confessar que Ele é Senhor da nossa vida. Não dá num ambiente como esse. Não dá num ambiente onde o trono do Pai te atrai para esse lugar, para te oferecer vida nova. Não dá para você, sabe, querer confessar o Pai aí. Não, tem que vir aqui. Tem que ser no altar. Altar é lugar de conserto. Altar é lugar de declarar que Jesus é Senhor. Eu quero te dar essa oportunidade. Talvez você confessou aí. Não. O Pai está dizendo: confesse aqui. É aqui no altar. Amém. Vamos lá. Descansa. eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo
estou dizendo para o Pai aqui, não, eu não vou ficar insistindo. Eu tenho alguns conceitos na minha vida, e um deles é aquilo que é bom a gente não fica oferecendo e nem fica apelando. Eu não gosto de apelar. Aí o Pai está dizendo: você não sabe o preço de uma vida. Você não sabe o preço de uma vida. E é isso que está me fazendo não fechar esse momento. Mas eu não quero demorar, eu não quero demorar. Eu não quero demorar. Eu sei que o Pai tem te atraído para esse lugar. Não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje que Ele tem te atraído. Oh, Jesus. Quer vir? Vem. É contigo, vem. Essa é a minha oração. Eu vou terminar. Não vou ficar insistindo. Você pode aplaudir, você pode aplaudir. Amém. Senta um pouquinho. Nós vamos ofertar o Pai agora. Pega a sua oferta, o seu dízimo. Nada disso é obrigação, viu? Nada disso é obrigação. Nós não fazemos isso por obrigação. Se tem uma coisa que o Espírito tem feito nesses dias, é quebrar o nosso coração. É entender que Ele vem sempre primeiro. E que Ele se agrada quando nós estamos dispostos a ofertar. Pastor, mas eu não tenho ninguém nesse lugar. Pode dizer que não tem nada para ofertar. Lógico que tem. Por isso que eu não estou falando de valor, de preço, né? Estou falando de algo que está no teu coração. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Filhos e filhas, nós precisamos cada dia nos converter o nosso coração nesse propósito, para que haja um desatar na área financeira. Nós precisamos olhar essas oportunidades, esses momentos como uma oportunidade da gente romper, porque é isso que o Pai nos ensina. Quando eu posso, eu oferto, e a minha obrigação é dizimar todas as vezes que eu recebo. E o Pai se agrada disso. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Vamos ficar de pé. Nós queremos, Paizinho, mais uma vez te agradecer, porque se temos para ofertar, foi porque primeiro o Senhor nos deu. Se estamos aqui com os nossos dízimos, Senhor, porque aprove o Senhor de durante esse mês guardar, nos livrar, nos dar saúde. Enfim, como diz Davi, o homem segundo o seu coração, tudo vem de ti, Senhor, e a ti te entregamos como primícia, Senhor, como oferta, algo agradável a ti, Pai. É a oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Pode trazer aí. Tem maquininha também, se você não trouxe, mas tem cartão. Quer passar o cartão, pode vir. Onde eu for a tua bênção me seguirá, aonde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha casa é minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei.
Vamos passar os anúncios. Lincoln, contigo, vai. Aleluia. Como já tem sido anunciado aí nas redes sociais, chá de mulheres profetizando vida. É o último, né? O último chá de mulheres do ano, então você não pode perder, porque o último sempre é especial. E vamos ter aqui conosco a psicóloga Amanda Santos. Ela que é membro aqui da nossa igreja. A gente estava até conversando, né? Quantos psicólogos Deus tem levantado aqui na nossa igreja. Isso é bênção. E você então não pode perder. Você, mulher, venha, traga mais uma. É aberto para homens também, né? Então também vou estar aqui, é claro. Eu não consigo ler o que está ali em cima, mas acho que é de Israel. É a viagem para Israel. Como foi falado já hoje aqui pela manhã, né, pelo pastor Mauro, vai ser bênção. Você já pode declarar aí pela fé. Você pode falar, eu vou para Israel. Quem tem fé, ó, a fé move montanha, vamos lá. Então vamos para Israel, os serviços ali já estão inclusos, passagem aérea, translado, né, seguro de viagem, tours, entrada conforme roteiro. Então você vai começar a ver já também pelas redes sociais esse anúncio. E pela fé nós vamos para Israel, pisar naquela terra santa lá e conhecer essa terra histórica de Jesus, amém? Aniversário da IMESC, nós estamos em mês de aniversário. Nossa igreja está comemorando aí 62 anos. Hoje pela manhã tivemos a irmã Thaís trazendo uma palavra abençoada. Agora pela noite o irmão Elifas. Terça-feira agora é dia 19, não, né? É 19 e a irmã Lília. E no próximo domingo pela manhã vamos ter o irmão Jarbas, glória, e a irmã Eliana, que é bênção também. Então você não pode perder terça-feira e domingo. Vamos estar em comemoração aqui na igreja. O dia primeiro a gente vai cantar um parabéns, vai ter bolo, vai ter festa. Então venha, traga o convidado, né? Se você tiver um amigo aí que não é evangélico, que não é crente, que ainda não conhece Jesus, traga aqui que vai ser bênção para ele, vai ser bênção para nós, amém? Aqui o IMESC Media, né? Você já conhece, onde a gente tem recebido aí as informações sobre os anúncios. Quem ainda não tem, é só pegar esse número aqui, mandar o seu nome, dá um oi lá e manda o seu nome que ele vai te cadastrar e você vai receber todos os anúncios. Amém? Visitantes? Temos visitantes? Aqui tem alguém que está pela primeira vez. Tem um irmão lá atrás. Você pode ficar de pé? Eu vou pedir para quem está aí próximo, para dar um abraço, dar um cheiro. Como diz o nosso pastor, né? Cheiro abençoado. Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui também a nossa irmã aqui. Seja bem-vinda. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. Amém? Se vocês pertencem a alguma igreja, leve um abraço dessa igreja, do nosso pastor. Mas se vocês não pertencem a nenhuma igreja, fique com a gente, que essa igreja é uma bênção. Amém? Amém. Não sei se você prestou atenção no que o Lincoln disse. Até então, o nosso anúncio é que no último domingo agora desse mês, nós iríamos comemorar com um bolo. Nós mudamos, até porque domingo agora tem concílio, a gente está em Teresópolis, em concílio, né? Então nós mudamos para o primeiro domingo de dezembro, que é justamente dia 1º. Então dia 1º à noite, nós estaremos nos confraternizando ali no salão, né? Comendo aquele bolo gostoso. A Gláucia e a Márcia, né? Tá providenciando esse momento tão precioso. Talvez aí ela vai, quem sabe, falar com você, se você pode ajudar alguma coisa, para a gente fazer um grande momento, né? Cantar parabéns. Então, no dia 1º de dezembro, primeiro domingo à noite, nós estaremos comemorando o nosso aniversário, amém? Quero chamar aqui a irmã Márcia e a filha do Alex, qual é o nome? Thaís. Raíssa. Cadê a Raíssa? Vem cá, Raíssa. Márcia. Tem mais alguém que completou aniversário essa semana? A Márcia vai completar amanhã, né, Márcia? Vai ficar mais nova amanhã. Eu acho que esse ano, eu vou profetizar, Márcia. Esse ano, eu acho que é o último seu solteiro, hein? Tem casamento por aí, hein? Vem, Michele. Vem aqui. Amanhã? Ô, Jesus. Tem mais alguém aí que nós vamos comer bolo amanhã, gente? Tem mais alguém? Hein?
Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos. Levanta a sua mão para cá. Vamos abençoar as nossas irmãs. Paizinho, nós te louvamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Privilégio, Senhor, de que o Senhor tem nos dado de, ó Deus, congregar com irmãs, com irmãos abençoados, com irmãos que têm nos abençoado, Senhor. Eu sei, Pai, que são eles que precisam ganhar presente, mas primeiramente queremos dizer que eles são presentes para nós. Eles têm, Senhor, ó Deus, te louvado, adorado, tem feito desse ambiente, Senhor, um ambiente de adoração, e o Senhor tem se alegrado, o Senhor tem se alegrado desse lugar, e eu creio também por causa da adoração e do louvor deles. Ó Deus, aqui estão as suas filhas, que amanhã estarão comemorando mais um ano. Ó Deus, uma nova etapa na vida delas. Eu creio, Pai, ó Deus, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração das suas filhas aquilo que o Senhor tem preparado para elas. Agora também a Raíssa, Deus, aqui, completou mais um ano de vida, Deus. Pai, essa jovem, Senhor, essa adolescente, Pai, eu quero te apresentar mais uma vez essa vida. Que o Senhor, Pai, continue se revelando a ela, que ela cresça, Senhor, tendo a revelação de quem ela é nesses dias. Filha, Deus, filha amada, que o diabo nunca tire, ó Deus, esse título, Senhor, e nunca venha conspirar contra isso no coração dela. Que a cada dia o Senhor consolide isso dentro do espírito dela, que ela é filha, Senhor. Por isso nós levantamos as nossas mãos nessa noite e abençoamos as suas filhas com toda sorte de bênçãos, e bênçãos espirituais, porque a Tua palavra diz que sobre elas não vale encantamento, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir aí. Amém. Vamos terminar lá em cima. Vamos, pra você ter saudade desse culto. O que mais? Não? Você falou língua assim tão alto, é isso? Não. Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar,
faz assim com a mão, vamos encerrar. O amor de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarda os vossos corações e mente no Senhor. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estejam com todos nós, hoje, para todos. Amém. Escolhe 100 aí agora, 100. Estou profetizando.